Olá, estamos de volta então com Paulo Freire na Pedagogia da Autonomia. Nós vimos o capítulo 1 e esse capítulo 1 foi dividido em 9 partes. Agora, no capítulo 2, vai falar sobre ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades ao aluno para sua própria construção. Este é o primeiro saber necessário à formação do docente numa perspectiva progressista. É uma postura difícil a assumir diante dos outros e com os outros, face ao mundo e aos fatos, ante nós mesmos. Fora disso, meu testemunho perde a sua eficácia. Bom, na primeira parte, ensinar exige consciência do inacabamento. Como professor crítico, sou disposto a mudanças, a aceitação do diferente. Nada em minha experiência docente deve necessariamente repetir-se. A inconclusão é própria da experiência vital. Quanto mais cultural o ser, maior o suporte ou espaço ao qual o ser se prende afetivamente. O seu desenvolvimento, suporte, vai se ampliando, vira mundo e vida, existem na medida em que eles se tornam consciente, apreendedor, transformador, criador de beleza e não de espaço vazio a ser preenchido por conteúdos. A existência envolve linguagem, cultura, comunicação em níveis profundos e complexos. A espiritualização, possibilidade de embelezar ou esfriar o mundo, faz dos homens seres éticos, portanto, capazes de intervir no mundo, de comparar, ajuizar, decidir, romper, escolher. Seres capazes de grandes ações, mas também de grandes baixezas. Então, não é possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, decidir lutar, fazer política. Daí a imperiosidade da prática formadora eminentemente ética. Posso ter esperança, sei que é possível intervir para melhorar o mundo. Meu destino não é pré-determinado, ele precisa ser feito, e dessa responsabilidade não posso me eximir. A história que me faço com os outros e dela tomo parte é um tempo de possibilidades, de problematizações, de futuro e não apenas de inexorabilidade. Bom, na segunda parte, ele vem mostrando que ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Então, ele vem dizer, Paulo, vem dizendo que é o saber da nossa inconclusão assumida. Lembra daquilo só sei que nada sei? Então, é por aí. Sei que sou inacabado, porém, inconsciente disso, sei que posso ir mais além, através da tensão entre o que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente. Lutando, deixo de ser apenas objeto para ser também sujeito da história. A consciência do mundo e de si, como ser inacabado, inscrevem no ser num permanente movimento de busca. E aí é nisso que se fundamenta a educação como processo permanente. Então, na experiência educativa aberta à procura educador e alunos curiosos, programados, mas para aprender, exercitarão tanto melhor sua capacidade de aprender e ensinar, quanto mais se façam sujeitos e não simplesmente puro objetos do processo. Na terceira parte deste capítulo 2, Paulo vem falando sobre ensinar exige respeito.
a autonomia do ser do educando. E aí, não é? A sua indignidade e identidade, isto é, um imperativo ético a qualquer desvio nesse sentido, é uma transgressão. O professor autoritário, o licencioso, são transgressores da eticidade. Ensinar, portanto, exige respeito à curiosidade e ao gosto estético do educando, a sua inquietude, linguagem e as suas diferenças. O professor não pode eximir de seu dever, dos próprios limites, à liberdade do aluno, nem de ensiná-lo. Deve estar respeitosamente presente a sua experiência formadora. Na quarta parte, ele vem falando sobre ensinar exige bom senso. Quanto mais pomos em prática de forma metódica a nossa capacidade de indagar, aferir e duvidar, tanto mais crítico se faz nosso bom senso. Então, isso é interessante para o aprendizado. Esse exercício vai superando o que há de instintivo na avaliação que fazemos de fatos e acontecimentos. O bom senso tem papel importante na nossa tomada de posição em face do que devemos ou não fazer, e a ele não pode faltar ética. Ok? A quinta parte vem falando sobre ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. A luta dos professores em defesa de seus direitos e dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente, enquanto prática ética, e consequência do desprezo a que é relegada a prática pedagógica. Não posso desgostar do que faço sob pena de não fazê-lo bem. Eu necessito cultivar a humildade e a tolerância a fim de manter meu respeito de professor ao educando. E na competência de profissionais idôneos que se organiza politicamente, a maior força dos educadores. É preciso priorizar o empenho de formação permanente dos quadros do magistério como tarefa altamente política e repensar a eficácia das greves. Não é parar de lutar, mas reinventar a forma histórica de luta. Na sexta parte desse capítulo 2, ele vem mostrando que ensinar exige apreensão da realidade. Preciso conhecer as diferentes dimensões da prática educativa, tornando-me mais seguro em meu desempenho. O homem é um ser consciente, usa sua capacidade de aprender, não apenas de se adaptar, mas, sobretudo, para transformar a realidade em que vive. A memorização mecânica não é aprendizado verdadeiro do conteúdo. Essa aprendizagem mecânica, ela passa, ela some, ela foge, né? Então, nós somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Para nós, aprender é aventura criadora, é construir, reconstruir, constatar para mudar, e isso não se faz sem abertura ao risco. Viver é um risco, não é? Então, o papel fundamental do professor progressista é contribuir positivamente para que o educando seja artífice de sua formação e ajudá-lo nesse empenho. Deve estar atento à difícil passagem da heteronomia para a autonomia, para não perturbar a busca e investigação dos educandos. E aí nós temos a sétima parte, que vai falar sobre ensinar exige
alegria e esperança. Esperança de que professor e aluno juntos podem aprender, ensinar, inquietar-se, produzir e também resistir aos obstáculos à alegria. O homem é um ser naturalmente esperançoso. A esperança crítica é indispensável à experiência histórica que só acontece onde há problematização do futuro, um futuro não determinado, mas que pode ser mudado. E aí, na 8ª parte, nós temos que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível e o saber da história como possibilidade, não como determinação. O mundo não é ou está sendo. Meu papel histórico não é só de constatar o que ocorre, mas também de intervir como sujeito de ocorrências. Constato não para me adaptar, mas para mudar a realidade. Então, a partir desse saber é que vamos programar nossa ação político-pedagógica, seja qual for o projeto que estamos comprometidos, desafiando os grupos populares para que percebam criticamente a violência e a injustiça de sua situação concreta e que também percebam que essa situação, ainda que difícil, possa ser mudada. Como educador, preciso considerar o saber de experiência feito pelos grupos populares, sua explicação do mundo e a compreensão de sua própria presença nele. Tudo isso vem explicitado na leitura de mundo que percebe a leitura da palavra. Contudo, não posso impor a esses grupos meu saber como um saber verdadeiro, mas posso dialogar com eles, desafiando-os a pensar sua história social e a perceber a necessidade de superarem certos saberes que se revelam inconsistentes para explicar os fatos. E aí, nós temos a 9ª parte do capítulo 2, que fala sobre ensinar exige curiosidade. Procedimentos autoritários ou paternalistas impedem o exercício da curiosidade do educando do próprio educador. O bom clima pedagógico democrático levará o educando a assumir eticamente limites, percebendo que sua curiosidade não tem o direito de invadir a privacidade do outro, nem expô-la aos demais. Como professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, não aprendo e nem ensino. É fundamental que os alunos, professor, se assumam epistemologicamente curiosos. Saibam que sua postura é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada enquanto fala ou ouve. O exercício da curiosidade a faz criticamente curiosa, mas metodicamente perseguidora do seu objetivo. Quanto mais a curiosidade espontânea se intensifica e se rigoriza, tanto mais epistemologicamente vai se tornando. Um dos saberes fundamentais à prática educativo-crítica é o que adverte da necessária promoção da curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica. Bom, aqui então nós terminamos o capítulo 2 e aí prosseguiremos no próximo vídeo para o capítulo 3, onde nós veremos que ensinar é uma especificidade humana, ok? Até lá!